Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 19ª aula deste módulo, já chegando pertinho do final do módulo, não necessariamente do final da passagem, mas já estamos no 3.7, né? Então até o versículo 10 essa sessão. E agora a gente vai analisar esse versículo e fazer a tradução dele, certo? Então vamos lá. Paidia medeis planato hemas hopoion ten dikaiosine dikaios estin kathos ekeinos dikaios estin. Então vamos lá. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Vamos entender aí como a gente pode trabalhar essa tradução aqui. Paidia é a palavra para filhinhos, certo? Paidia aqui. Deixa eu trabalhar aqui com essa colocação. Paidia se eu colocar aqui fica um pouco mais fácil para a gente trabalhar. Paidia aqui, exatamente. Nós temos, ela é a palavra para paidion, certo? Paidion. E é a palavra para criança, basicamente isso. Mas quando a gente tem ela dessa forma, nós temos a ideia do filhinhos, tá? Do filhinhos. Eu tô achando diferente aqui a tradução, porque em algumas versões, pelo jeito, nós temos paidia e em outras nós temos tecnia. É isso mesmo. Acho que é uma dificuldade de variação, certo? É uma dificuldade de variação mesmo, uma variante textual, pelo jeito aqui, já que paidia e tecnia são palavras semelhantes, elas não vão fazer muita diferença, mas pelo jeito algumas versões vão trazer o texto paidia e outras tecnia, tá? Só para você saber porque eu tô achando estranho, mas paidion é criança, e no caso aqui, falando dessa forma aqui, traz a ideia de filhinhos, certo? Filhinhos. E aí a gente tem o verbo planato, planao, que é um verbo interessante, que é o verbo para desviar. E eu nem imaginava que esse verbo ele tinha tantos usos no Novo Testamento. Eu achei que ele era um verbo diferente, né? Mas ele aparece 39 vezes no Novo Testamento. Então ele tem uma frequência considerável, certo? E o verbo planao, ele significa desviar, levar as pessoas a falharem, levar as pessoas a errarem, enganar, iludir, e teríamos outras formas de entendê-lo aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui Mateus 24:4, ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, esse verbo enganar é o verbo planao, o mesmo de planato, como está aí. Nós temos João 7:12, por exemplo. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Então, engana o povo, planar. Então, é o verbo planao que está sendo usado aí, com a ideia de enganar. Mas ele também tem a ideia de desviar. Que vos parece, isso aqui é Mateus 18:12, que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Então, extraviar e extraviou, esses dois verbos aí, no caso do versículo 12 de Mateus 18, os dois verbos estão com esse verbo planao, certo? Extraviar, se perder, essa ideia. Então, o planato, da forma como ele está aqui,
ele está dizendo para os irmãos, olha, ninguém engane, certo? Ninguém, o Me10, se você prestar atenção também aqui, ó, o Me10, ou Me10, prefiro usar o epsilon com som de E para não confundir com o eta. Então, o Me10 é ninguém, certo? Ninguém. Se você notar, ele tem uma espécie de ligação aqui com o Me e o De também. Então, filhinhos, ninguém. E aí nós temos aqui, ó, o planato, que é esse verbo para enganar. Só que ele especificamente está no imperativo, terceira pessoa do singular mesmo. Então, ninguém engane. Certo? Sendo terceira pessoa do singular, seria engane. Ninguém engane, que eles não enganem vocês. Basicamente, ninguém engane. E aí nós temos aqui o rimas, que é o rimês na sua forma acusativa. Então, se você lembrar aqui, às vezes é bom a gente lembrar sobre os pronomes, certo? O rimês é aquela segunda pessoa do singular. Então, rimês, isso aqui é o nominativo, certo? Que é o vós. Vós. Lembra que é se, é tu, e rimês é vós. E aí nós temos o genitivo, que é rimon, certo? Nós temos o dativo, que é rimin, e nós temos o acusativo, que é rimas. Rimas. E sendo o acusativo, você lembra que normalmente o acusativo ele é objeto direto. E o objeto direto, pronome pessoal do português, do caso oblíquo, segunda pessoa do plural, é vos. Certo? Vos. Então, ninguém vos engane. Certo? Ninguém vos engane. Ninguém engane vocês. Para mim fica claro também que João já está deixando claro quem são essas pessoas. Ele já está dizendo, antes ele estava dizendo, ó, cuidado com aquele que diz isso, cuidado com os anticristos. Agora ele já está dizendo bem diretamente, olha, ninguém engane vocês. Prestem atenção na vida de vocês, no que vocês aprendem, no que vocês ouvem. Ninguém engane vocês. E aí ele prossegue dizendo, Hopoion ten de Kaiossin, novamente, a expressão, se você já prestou atenção nisso, você é inteligente, já deve ter notado que o que eu quis dizer aqui, você é inteligente, então já deve ter notado. Não é para explicar bem, né? A explicação aqui, Hopoion, ela vem da seguinte forma. Se você lembra, nós estamos falando aqui do Hopoion. Hopoion é aquela ideia do aquele, certo? Lembra que a gente está falando aqui de um artigo, posso colocar aqui, certo? Artigo mais particípio igual a aquele que, e aí o verbo. Então, Hopoion é aquele que, e aí o verbo aqui, poieo. Se você já sabe disso, inclusive a gente já falou isso nos outros textos, Hopoieo é eu faço ou eu pratico. Então, Hopoion vai ser aquele que pratica. Aquele que pratica. Que pratica o quê? Que pratica ten de Kaiosinen. O que é ten de Kaiosinen? Aquele que pratica e a palavra de Kaiosinen é uma palavra bem importante. A gente já falou de dikaios
mas a gente tem que falar de dikaiosine, é a palavra para justiça. Se você não o conhece, você deve conhecê-la, porque ela aparece 92 vezes no Novo Testamento. É uma frequência bem grande, certo? Então, aquele que pratica a justiça, então dikaios, dikaiosine, são palavras que dizem respeito a essa ideia de justiça, de ser justo, certo? E aí nós temos aqui, ó, aquele que pratica a justiça. Você já deve ter notado que João está sempre usando isso. Aquele que, paz, hopoion, a todo aquele que. Então essas colocações são próprias de quem você está buscando trazer critérios, você está tentando trazer parâmetros para as pessoas. Olhe, presta atenção. Aquele que, quando você. É como se ele dissesse assim: quando você vir alguém assim, é mais ou menos essa ideia. Isso reforça essa colocação, essa ideia de definir, delimitar, trazer parâmetros para discernir, melhor dizendo, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E ele deixa muito claro, olha, quem pratica a justiça, e eu gosto de lembrar que, sendo um particípio, ele toma esse verbo aqui, participial, ele toma um objeto direto, que é a justiça, tendo de dikaiosine. Isso aqui, tudo é o objeto direto de poion. Aquele que pratica o quê? A justiça. Aquele que pratica a justiça aí nós temos o dikaios. Dikaios agora é o adjetivo dikaios, justo, mas especificamente aqui, dikaios, ele está na sua forma nominativa, certo? Ele é um nominativo. E sendo um nominativo, ele está ligado a um verbo de ligação, que é o verbo estin. Então, aquele que pratica a justiça, toda essa construção aqui, deixa eu me marcar aqui agora em amarelo, vou marcar em vermelho aqui. Hopoion ten dikaiosine. Toda essa colocação aqui, ela é o sujeito, certo? Tudo isso aqui é sujeito dessa frase. Hopoion ten dikaiosine. Aquele que pratica justiça. Toda essa construção aí é sujeito dessa oração, certo? Claro que a gente tem núcleos do sujeito e tal, mas tudo isso é sujeito. Aquele que pratica a justiça. Tudo isso aqui é sujeito. Aí a gente tem o verbo. Qual é o verbo? O verbo é o verbo estin. Como nós o temos aqui, ele é um verbo de ligação, certo? É um verbo de ligação. E ele é um verbo que requer um predicativo do sujeito. Todo verbo de ligação requer um predicativo do sujeito. E se ele requer um predicativo do sujeito, quem é o predicativo do sujeito? Dikaios, que significa, como você já sabe, justo. Então, todo aquele que pratica a justiça, justo, estin, justo é. Todo aquele que pratica a justiça é justo, certo? É justo. O texto ele vai prosseguir aí ainda no versículo 8, e o que a gente tem, na verdade versículo 7, né? O que a gente tem aqui é o fato de que nós temos o kathos, certo? Kathos. O kathos é a ideia do assim como,
certo? No grego, quando ele aparece, a gente geralmente já traduz como esse assim como, tá? No inglês seria o just as, assim como, kaf, aqui junta-se kata mais ros, certo? Então a ideia seria assim como ele é o ros, né? Ele é o como, essa ideia aí de comparação, de relação entre enfim, um significado e outro, né? Assim como, e o kata junta dessa forma exatamente assim como kathos. E aí a gente vem para cá, kathos ekeinos dikaios estin, como. Aí aqui novamente a gente tem o ekeinos, que a gente conhece como pronome demonstrativo para aquele, mas neste caso a gente traduz como ele. Por quê? Porque esse pronome demonstrativo, ele não necessariamente ele se refere a essa ideia de proximidade ou não, né? Aquele, mas é uma proximidade de referência. Então ele serve aí quase como um pronome relativo, né? Ele está falando anaforicamente, né? Ele está mencionando algo que ele falou antes, como ele é justo. Ele quem? Como Cristo é justo. Então, como ele, dikaios, aqui a gente já falou que ele é justo, e aí estin é como ele é justo, como ele é justo, lembrando que a relação aqui é a mesma, certo? Que é a ideia do pronome, na verdade aqui nós temos o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, certo? Então, assim como ele é justo. Muito bem, muito bem. Faremos agora então a nossa tradução aqui preliminar, para a gente poder entender aqui como a gente pode fazer melhor, certo? Então, filhinhos, paidia, filhinhos. Medeis, ninguém. Planato, ninguém vos. Planato rimas, ninguém vos engane. Estou exatamente aqui, agora vou para a linha de baixo. Aquele que poion, poion, então, aquele que pratica tende kaiosinen, então aquele que pratica a justiça, estin dikaios, é justo, ou justo é. Kathos, assim como, ekeinos, ele, dikaios estin, assim como ele é justo. Assim como ele é justo. Então, filhinhos, ninguém vos engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então fica muito claro aí também essas colocações do que João está fazendo. Nessas horas a gente vê porque o texto de 1 João ele é muito bom para quem está começando no grego, porque ele tem essas formações diretas, né? São sujeito, verbo, predicado, tudo sujeito, predicado, tudo às vezes numa forma bem direta, às vezes no máximo alguma inversão, uma palavra que vai depois. Esses dias eu estava lendo o texto de Hebreus e o grego de Hebreus é bem mais complexo que isso, sabe? Ele tem muito mais inversões, mais palavras que vão para outro lugar e até você entender qual é a ligação dá muito, na verdade, muito mais trabalho do que 1 João. Mas é o começo, né? Se Deus abençoar a gente seguindo aqui no nosso comentário exegético, a gente vai aí comentando muitos livros da Bíblia. Então, assim como ele é justo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que praticar a justiça é justo, assim como ele é justo. Tendo explicado isso, vamos então para a nossa análise.
certo? A nossa análise. O que a gente pode mencionar aqui de importante relacionado a esse texto, versículo 7? É sempre bom lembrar que ele, quando ele chama os irmãos de teknia, ou de paidion, de filhinhos, certo? Ele faz a referência a eles com o que a gente tem chamado aqui de uma afeição pastoral. Pastoral e paternal, certo? Pastoral e paternal, ou paternal e pastoral. Como assim, professor? Aqueles irmãos, eles eram queridos de João. Eu sempre lembro do texto de João, no caso 3 João, que ele diz: não há alegria maior do que esta, de ver os meus filhos andando na verdade. João tem uma alegria, sabe? Uma alegria que ele faz transbordar pelo fato da possibilidade de aqueles irmãos estarem bem com Deus. E ao mesmo tempo ele tem uma preocupação muito grave do medo de aqueles irmãos se desviarem. Então é uma preocupação muito séria com a vida espiritual desses irmãos, que deveria também nos ensinar muito, né? Pelo menos no nosso cuidado com os irmãos. A gente se preocupa muito quando os irmãos ficam doentes, a gente se preocupa muito quando os irmãos estão com dificuldades financeiras. Normalmente é por isso que a gente, inclusive nos cultos de oração das nossas igrejas, os nossos pedidos normalmente eles se resumem nisso, em uma grande parte, né? Orar pela vida financeira e pela sua saúde, né? Pela saúde das pessoas. E na verdade João ele se preocupa muito com relação à vida espiritual das pessoas e ele as chama de filhinhos. A maior preocupação de João é com os seus filhinhos, para saber se eles andam na verdade, para saber se eles permanecem na verdade. Isso deveria nos ensinar muito também de como a gente tem abordado e se preocupado com as pessoas. Além disso, o que a gente nota aqui também, que eu chamei a atenção, é que nós vemos aqui que os divisionistas eles estavam proativamente buscando desviar aqueles irmãos. Ele diz: olha, cuidado para que ninguém vos engane. Então era uma busca de enganar aqueles irmãos de forma deliberada, certo? Deliberadamente ele estava buscando que aqueles irmãos fossem, esses divisionistas estavam buscando o desvio daqueles irmãos de uma forma direta, certo? Deliberada. Anteriormente, havia se chamado a atenção para o fato de eles negaram Jesus como sendo Deus, até os chama de anticristos. Mas aqui a advertência também, além de eles serem pessoas que negavam Jesus como sendo Deus, eles também tinham uma vida de imoralidade. E para mim, o que fica claro é que esses irmãos, o que João está mostrando para a sua comunidade, é assim: olha, a questão é bem simples, é quase como se ele simplificasse. Não se engane, não se engane. Não se engane por ninguém, não se deixe enganar por ninguém. As pessoas estão tentando enganar vocês. Ninguém vos engane. Literalmente é isso. Tá lá, né? Medeis planato rimas. Ninguém vos engane. Como assim? Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Pronto. Preste atenção na forma como as pessoas vivem. Preste atenção naquilo que elas pregam e aquilo que elas vivem. Quem pratica a justiça é justo. É simples assim. É simples assim. Olhe para o que essa pessoa pratica. Se ela pratica justiça, ela é justa, certo? Então parece que esses divisionistas estavam relativizando o que era fazer o certo, o que era andar na luz, o que era conhecer a Deus, o que era obedecer a palavra e o que era ter um relacionamento com os irmãos. E João deixa claro para eles: olha, não deixe relativizar. A questão é simples. Quem pratica a justiça é justo, não tem dificuldade, não tem muito mistério nisso, certo? Então fazer o certo, o que é fazer o certo nesse caso é andar na luz, já que o próprio Deus é luz, então envolve ser obediente à sua palavra, amar os irmãos. É isso que ele está falando. A ideia aqui é ser justo é ter Cristo como nosso padrão, cuja justiça é a mesma do Pai. Como ele é justo, como ele é justo. Veja se as pessoas elas buscam refletir a imagem de Cristo nas suas vidas. E isso é que significa ser filho de Deus ou filho do diabo. Não tem, mais uma vez, complexidade, mistério.
Então, de tudo isso, vê-se que a heresia dos divisionistas não era algo somente doutrinário, mas era também algo imoral. Destruía o que seria, destruiria, né, sendo destrutiva daquilo que seria uma vida de justiça. Então, John está bem preocupado com esses irmãos por todas essas razões. Esses divisionistas estavam pregando heresia, ensinando falsamente e ainda viviam uma vida de moralidade e ainda queriam ser aqueles que ensinavam aqueles irmãos. Ok? É isto, concluímos aqui o versículo 7. Próxima aula vamos traduzir o versículo 8 e analisá-lo especificamente. É isto, um grande abraço, que Deus o abençoe.